Esquina entra em julgamento por contrabandear ilegalmente ratos do Brasil para os Estados Unidos. Jung acessa mais uma vez o inconsciente e não tem previsão de retorno. Piaget e Vygotsky são vistos almoçando juntos. Freud lança livro 4 anos após conclusão do caso clínico neurose infantil. Bom dia. Bom dia. Hoje falaremos do mais elaborado caso clínico de Freud. Em 1910, um jovem russo começou sua análise após uma gonorreia. E hoje, 1914, após concluir o caso, ele publica em seu livro A História de uma Neurose Infantil, O Homem dos Lobos. Ele teve uma vida mais ou menos normal durante 10 anos que procederam à data de sua doença. Cumpriu os estudos da escola secundária sem muitos problemas. Seus primeiros anos de vida haviam sido dominados por um grave distúrbio neurótico. Começou imediatamente antes do seu 4º aniversário uma histeria de angústia na forma de uma fobia animal, que se transformou então numa neurose obsessiva de conteúdo religioso e perdurou com suas manifestações até os 10 anos. Para ter mais conhecimento sobre esse caso, falaremos com a repórter Louise Ross, que vai fazer uma entrevista exclusiva com o protagonista do caso. Estamos aqui com um homem que proporcionou o estudo de Freud, o Homem dos Lobos, que aceitou fazer uma entrevista exclusiva para o jornal Ego. Conte-nos um pouco a sua relação com seus familiares. Eu me lembro da minha mãe, com fortes dores abdominais. Já com meu pai, eu tinha uma relação mais amigável, assim como com minha irmã. Eu lembro também de sempre estar ansioso para ganhar 2 presentes, porque meu aniversário era junto com o Natal. Os meus pais não ficavam muito em casa, então eles contrataram uma babá, e eu lembro que ela gostava muito de mim. Eu me considerava uma criança tranquila, apesar de que durante um período eu tinha o hábito de maltratar animais. Lembro que costumava me considerar uma menina, e minha irmã um menino, devido aos nossos comportamentos diferentes. Como era a sua relação com a sua irmã? Ela me contava uma história de conto de fadas, acho que Chapeuzinho Vermelho ou 7 Cabritinhos, onde tinha sempre o desenho de um lobo, e ela andava sempre me forçando a olhar aquela imagem, então eu sempre estava assustado pela casa. E sobre a granja onde vocês viviam quando era mais novo? Eu ficava fascinado em ver as ovelhas do meu pai, que ficavam em grande parte em um rebanho ao redor da casa. Além da relação com as figuras que sua irmã lhe mostrava, acha que algo mais contribuiu para o início dos seus sonhos? Sim. Meu avô havia me contado uma história, mas eu não tenho certeza se foi antes ou depois do aparecimento dos sonhos. Mas eu digo que foi antes. A história de um alfaiate que foi atacado por um lobo dentro de casa enquanto trabalhava e, para se defender, cortou o rabo do lobo. Certo. Será que você pode nos contar um pouco sobre o sonho que originou o nome do livro de Freud, A História de uma Neurose Infantil, O Homem dos Lobos? Eu sonhei que era de noite e que eu estava deitado na cama. No meu quarto, eu tenho o pé da cama voltado para a janela. Em frente da janela havia uma fileira de velhas árvores. De repente, a janela abriu sozinho e eu fiquei aterrorizado ao ver que alguns lobos brancos estavam sentados na grande árvore em frente da janela. Havia 6 ou 7 deles. Os lobos eram muito brancos e pareciam mais como raposas e ovelhas empinadas, como cães, quando prestam atenção em algo. Com grande terror, eu acordei, evidentemente, com medo de ser comido pelos lobos e gritei. Acho que foi meu primeiro sonho de ansiedade. Eu tinha entre 3, 4, no máximo 5 anos de idade na época. Até os 11 anos ou 12, mais ou menos, eu sempre tive medo de ver algo terrível nos meus sonhos de novo. Muito obrigada pelo seu relato. Agora voltamos ao estúdio com Renata e Amanda. Estamos aqui com o Dr. Sigmund Freud, que vai responder algumas perguntas sobre o seu último livro publicado. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. A partir de todos esses anos de análise, como o senhor caracteriza a vida social do paciente? Bom, nos primeiros anos, ele foi uma criança tranquila, de boa índole, de tal modo que costumavam a dizer que ele deveria ter sido uma menina. E com o passar do tempo, ele tornara-se inquieto, irritável e violento, mudando totalmente seu comportamento.
né? Ele tinha medo e repugnância de insetos, costumava atormentar os besouros e acortar as lagartas em pedaços. A infância foi dividida em duas fases, né? A primeira fase foi o mau comportamento, a perversividade, como falei, desde a sedução aos 3 anos e 3 meses até o 4º aniversário. Né? Na segunda fase durou mais tempo, né? Na qual predominavam os sinais de neurose. O evento que torna possível essa divisão não foi um trauma externo, e sim um sonho que ele acordou em um estado de ansiedade. E o que o senhor pode nos relatar sobre o sonho que originou o título do seu livro? Bom, em relação ao sonho, o que me chamou maior atenção de imediato foi a imobilidade dos lobos descrita pelo paciente e, de segundo, a atenção dos animais depositada por ele. O que entra em destaque também é a sensação da realidade do sonho, aclamada por ele. Isso traz uma característica particular, onde incita que uma determinada parte do sonho possui qualidade real. Chegando aos fatos, o sonho ocorreu no 4º aniversário do paciente, onde coincida com o dia de Natal. Os presentes no qual ele queria ganhar transformaram-se em lobos dispostos sobre a árvore, e o sonho é finalizado com o medo de ser comido por eles. Provavelmente representando seu pai, né, que devido à relação de ameaças afetuosas, por fim, ele foge para refugiar-se com uma babá. Deste modo, constatei que existia alguma cena desconhecida dentro do sonho descrito. Com o passar das sessões, chegou ao conhecimento uma cena que ele presenciou, ainda muito novo, 1 ano e meio de idade, que é a cena de uma cópula entre os pais, por trás, onde ele podia ver as genitais da mãe e o órgão do pai, caracterizando dessa maneira a cena primária. Vejamos que ele costumava observar os animais na granja. Dessa forma, a substituição quanto ao ato pode ou não pode ter ocorrido relacionado a um coito protagonizado pelos animais. Mas a veracidade, mesmo assim, não deve ser contestada. A partir disso, o lobo em pé passou a fazer alusão ao pai, que representava o ativo, e o lobo deitado a passividade encontrada na mãe. A identificação com o lobo deitado o apavorou com o ideal real da castração, que provém do pai e é ao mesmo tempo fonte da hostilidade inconsciente em relação a ele, que chega ao desejo de que ele morra e o sentimento de culpa ligado ao carinho que sente por seu pai. Essa via seguida por Serge não é senão a do complexo de Édipo positivo, a mesma seguida por todo o neurótico. Como caracterizava a organização sexual do paciente? Bom, ele tentava conquistar a babá, com isso ela o desiludiu e ameaçou castrá-lo. Houve a repressão da masturbação e a vida do menino assumiu uma característica sádico-anal. A ativação da cena primária levou o garoto de volta à organização genital, onde ele descobriu a vagina e o significado biológico do masculino e do feminino. Ele compreendia que ativo era o mesmo que masculino e o passivo era o mesmo que feminino. A vida sexual do menino se desenvolveu na direção de um sadismo e do masoquismo. E quando começou a surgir esses sintomas obsessivos? Bom, ele fazia várias vezes o sinal da cruz, passava por todas as imagens sagradas da casa e dava um beijo em cada uma delas antes de dormir. Ele tinha certos pensamentos de piedade obsessiva e blasfêmia que lhe vinham na cabeça com inspiração do diabo. Tinha dificuldades também de evacuar e sentia como se houvesse um véu isolando o mundo. E para finalizar, qual a importância dessa sua análise? Bom, Renata, houve um tempo em que o tratamento não andava, Então eu decidi fixar uma data para o término do tratamento, não dando muita importância se o caso se moveria ou não.
Mas com o passar do tempo, as existências do paciente cederam. Então eu continuei as sessões. E a compreensão da neurose infantil tornou-se melhor, mais acessível nesta última etapa do processo de tratamento. Mas com isso, eu consegui provar a existência de uma sexualidade, né? E afirmo que a importância da análise do sonho infantil como manifestação do consciente. Muito obrigada, Dr. Freud, pela sua participação. Obrigado. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já com a notícia de Jung perdido no inconsciente.